Quem vai ser o cabo da ciolo da seleção? Pois é, velho, não vai ter isso aí do Cabo Daciolo, ou o Bobinho, ou a figura folclórica. Porque o Renan não é uma figura folclórica, ele não se comporta desse jeito, ele não vai se comportar desse jeito. Então as pessoas só vão ver assim que tem um candidato, que esse candidato é consistente, que ele tem um discurso sério, que o discurso dele é bom, que ele sabe falar, entendeu? E é isso, as pessoas vão perceber isso, minha gente. E vai ser o que vai ser. E outro detalhe que dificulta pro Flávio: o Flávio não tem a menor chance de ganhar do Lula no primeiro turno. Zero chance. Então não haverá essa do voto útil no candidato que pode enfrentar o Lula. Não no primeiro turno. No primeiro turno isso não existe. As pessoas vão votar no candidato que elas querem. E isso vai dar um grande poder para nós. Um grande poder. Então nós estamos num momento muito, muito, muito bom. Essa é a verdade. A gente está num momento que nós não tivemos. Sabe qual foi o último momento bom desse, assim, macro? 2020. Foi a eleição de Arthur para prefeito em 2020. Esse foi o último grande momento. E ainda era um momento menor. Por quê? Porque era apenas a eleição para uma prefeitura de uma cidade. Ainda que a cidade mais rica do país. Agora não. Agora é uma eleição presidencial. Com um partido. Claro, que não quer dizer que a gente não tenha problemas. A gente tem problemas. Eu acho que é o problema mais grave do MBL. Há muito tempo já, há vários anos, o problema mais grave do MBL é a dificuldade de reter porta-vozes e talentos. A gente sabe disso, isso é um problema real. O fato das pessoas saírem não deve ser encarado como, saiu, tanto faz. Não, é uma perda. Você tinha um quadro X e você não tem mais. Então, é uma perda. Existe realmente uma dificuldade de manter as pessoas, sabe? E isso é relevante, isso não é irrelevante, isso é relevante. Por outro lado, nós temos muito mais estrutura agora e nós estamos mantendo e retendo algo que é mais difícil de sair, que é o eleitor. Então, se por um lado é mais fácil a gente perder o porta-voz para o bolsonarismo, porque o bolsonarismo oferece mais like, mais dinheiro, mais espaço, né? Por outro lado, o eleitor que chega e vota na missão não é eleitor que vai voltar para o bolsonarismo. Todo eleitor que sai do bolsonarismo porque está decepcionado. Para que o bolsonarismo recupere esse eleitor, o bolsonarismo precisa mudar completamente. Ele precisa entregar uma coisa que ele não está entregando ao longo dos últimos anos todos. Ele tem que entregar esperança, ele tem que entregar projeto, ele tem que entregar vitórias no plural, e não é só a vitória eleitoral. Mesmo se o Flávio ganhe essa eleição, que eu acho improvável, isso não significa entregar vitórias, porque ele pode ganhar, ele pode assumir o país e o governo dele pode ser uma bosta. E ele pode ficar completamente de mãos atadas de fazer qualquer coisa. Ele pode ganhar e ele pode não conseguir nem tirar as pessoas que estão na cadeia. Ele pode ganhar e ele pode não conseguir levantar as condenações que estão sobre o pai dele, caso o pai dele não morra antes. Ele pode ganhar e o governo dele pode ser um fracasso total. Então, mesmo que ele ganhe, a situação dele não é tão simples. E o que o bolsonarismo precisa entregar para que as pessoas voltem ao bolsonarismo é vitória, é grandeza, é projeto, e tudo isso que eles não têm. Eles não têm nenhum desses elementos. E é por isso, minha gente, que quando o eleitor faz a sua decisão de migrar do bolsonarismo para a missão, para o MBL, esse eleitor não volta. É um caminho sem volta. O porta-voz do MBL pode ser que ele saia e vá para o bolsonarismo. Para o cálculo individual do porta-voz, essa migração pode ser boa. Só que o eleitor não tem as mesmas condições, os mesmos incentivos. O eleitor não está atrás de like, o eleitor não está atrás de dinheiro. O eleitor está atrás de esperança e de vitória. Quando o eleitor não vê isso no bolsonarismo, o eleitor sai do bolsonarismo, o eleitor vem para a missão e para o MBL. E esse eleitor que vem para a missão e para o MBL não tem motivo para voltar. Vocês aí do chat, quantos e quantos de vocês já não foram bolsonaristas? Quantas e quantas pessoas chegam nos nossos eventos e dizem: olha, em 2018 eu apoio Bolsonaro, até 2020 eu apoio Bolsonaro, até 2021 eu apoio Bolsonaro, minha família toda é Bolsonaro, mas aí eu abri meus olhos e eu saí. E aí quando é que você vai voltar? Muito difícil. É muito improvável que o eleitor da missão do MBL vá para o bolsonarismo. E isso é um capital muito grande. Sabe por que é um capital muito grande? Porque esses 5% que o Renan está batendo, esses 7% que ele bateu numa outra pesquisa, não vão sair. Eles não vão sumir. Eles vão continuar conosco. Porque não há no horizonte presente nenhum projeto de direita que seja mais à direita do que o MBL.
Nós estamos exatamente no ponto mais extremo da direita do espectro, então não tem ninguém que possa chegar e dizer, eu sou mais de direita do que o MBL. Não existe isso. O bolsonarismo não consegue mais entregar vitória e esperança para as pessoas, o que significa que as pessoas que saíram dele não vão retornar, ok? E as pessoas que estão votando no MBL/missão também não tem nenhum incentivo para votar da esquerda. Então é um eleitor que, no fim das contas, vai ficar cativo. Ele entrou nas nossas coisas e ele vai ficar nas nossas coisas. E a gente tem que apenas ter o trabalho, o esforço, a grandeza, a esperteza, a inteligência estratégica de ir atrás desse eleitor e de transformar pelo menos uma parte dele, uma parcela desse eleitor, em militantes. O nosso desafio consiste em pegar o eleitorado que o Renan está acumulando e transformar uma parcela desse eleitorado em apoiadores efetivos, em militantes efetivos, em pessoas que realmente acreditem no projeto e que com isso possam multiplicar aquilo que nós temos, com isso possam levar a nossa bandeira, levar o nosso estandarte amarelo, preto e branco. Este é o nosso desafio, é transformar uma parcela do eleitor que o Renan está acumulando em militantes e apoiadores e com isso gerar um efeito multiplicador. Se de 7% do eleitorado a gente transforma 0,7, esses 0,7 vão fazer 10. Se de 10 a gente transforma 1%, 1% vai fazer 15 e assim por diante. Porque o efeito multiplicador se dá quando as pessoas estão engajadas. O que fez o bolsonarismo ter a ascensão meteórica e fazer aquela campanha muito impressionante de 2018, porque foi de fato muito impressionante, foi o efeito multiplicador das pessoas que acreditavam piamente que aquilo era o grande caminho. Hoje o trunfo do bolsonarismo é um trunfo vazio, é um trunfo esvaziado. O trunfo do bolsonarismo é a crença de que Flávio Bolsonaro, de que um membro da família Bolsonaro é o único cara capaz de enfrentar o PT. Eu tenho absoluta certeza que grande parte, não consigo aqui mensurar, não consigo quantificar, mas eu tenho certeza sim, porque eu ouço as pessoas conversando, grande parte do eleitorado de Flávio Bolsonaro está com Flávio Bolsonaro porque enxerga em Flávio o único caminho de enfrentar o Lula. Grande parte dessas pessoas não conhece o projeto do MBL, não conhece o projeto da missão, não conhece Renan Santos e está fazendo um voto útil no cara que parece a essas pessoas o único cara que pode enfrentar o Lula. É por isso que eles estão com Flávio Bolsonaro. Quando o Flávio Bolsonaro perder essa qualidade, ele perder esse atributo, quando as pessoas começarem a enxergar que tem outro cara que pode enfrentar o Lula, pode até não ser nessa eleição, mas certamente essas pessoas vão parar no eleitorado da missão e do MBL. Isto vai acontecer. E vou um pouco além no meu prognóstico. Caso futuramente a gente tenha um executivo, seja nessa eleição, seja na próxima eleição de 2028 ou na próxima eleição de 2030, e se nós entregarmos um governo no executivo, que seja um governo à altura das expectativas que todos vocês que estão aqui nesse chat depositam no MBL, se a gente fizer isso, aí fechou a tampa do caixão do bolsonarismo. Aí eu vou concordar com você, Junito, aí eu vou dizer, o bolsonarismo acabou. Se o MBL continuar no caminho que está, tiver um executivo e a gente conseguir enfrentar os grandes desafios de fazer um executivo realmente à altura das expectativas, e eu não quero aqui de maneira nenhuma diminuir esses desafios, desprezar esses desafios. Eu não sou uma pessoa ufanista ou otimista que acha que tudo está na mão. Eu acho que as coisas são construídas, e são construídas paulatinamente, e eu acho que nós temos que ter humildade. Sempre temos que ter humildade. Nada é fácil, governar não é fácil, o peso da coroa enverga muitos pescoços, nós não tivemos ainda a experiência de governar. No entanto, se porventura a gente tem a experiência de governar e este seja um grande governo, seja na cidade de São Paulo, seja na presidência do Brasil, seja no governo de São Paulo, seja no governo de Minas, seja no governo do Rio, seja no governo de Santa Catarina, se a gente fizer um grande governo em qualquer uma instância do executivo, grande o suficiente para que isso seja uma vitrine nacional, o Brasil é nosso.